como primeira aula, vamos prosseguir falando do Magic E e do abecedário. Na primeira parte, nós vamos falar do abecedário da língua inglesa, onde iremos discorrer acerca das vogais e das consoantes. Aqui eu vou pronunciar como é que é cada letra do abecedário. Então, aqui nós temos a letra e dentro de parênteses nós temos a pronúncia em português. Então, agora vou prosseguir com a pronúncia. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R ou A, S, T, U, V, W, X, Y, Z ou Z. Quanto às vogais, nós temos a seguinte pronúncia: A, E, I, O, U. Quando se refere a consoantes, nós estamos a nos referir a qualquer letra dentro do abecedário que não sejam vogais. Agora nós vamos prosseguir para a parte 2, onde nós vamos falar do Magic E. O Magic E é uma regra do inglês que nós usamos para descobrir a pronúncia das palavras em inglês. O Magic E é traduzido como é mágico. A regra consiste no seguinte: sempre que encontramos a letra E numa palavra depois de uma vogal, a letra E não é pronunciada e significa que a vogal que está depois da letra E deve ser pronunciada com a mesma pronúncia que a vogal possui dentro do abecedário ou dentro das vogais. Caso não tenhamos a letra E numa palavra depois de uma vogal, isso significa que a vogal é curta. Veremos a seguir o que é vogal curta. Atenção que essa regra tem exceções, mas aplica-se à maioria dos casos. Ou seja, o Magic E é uma regra que se aplica a 90% dos casos, mas tem algumas pequenas exceções. Boa parte das palavras usam essa regra para a sua pronúncia. Agora vamos prosseguir para a vogal curta. Quando nos referimos à vogal curta, nós nos referimos à pronúncia da vogal que não seja igual à pronúncia que nós temos dentro do abecedário. O A como vogal curta, ele é pronunciado como A ou como E. O E como vogal curta é pronunciada como E. O I como vogal curta, ele é pronunciado como I. O O como vogal curta, ele é pronunciado como A ou O. O U como vogal curta, ele é pronunciado como U ou A. Geralmente nós encontramos essa situação onde nós temos vogal curta quando temos uma palavra em que nós temos duas consoantes entre uma vogal. Por exemplo, a palavra pet. Na palavra pet nós temos a consoante P e a consoante T entre uma vogal, que é o E. Por isso que é pet e não pit. Outra palavra que nós temos é a palavra cap. Na palavra cap nós temos duas consoantes que estão entre uma vogal. Neste caso, as consoantes C e P. E temos ali a vogal A, por isso que lê-se cap. E temos outra palavra que é hot ou hot. Temos outra que é sit. E temos outra que é cut.
A seguir aqui vou mostrar como é que funciona o Magic E. À esquerda nós temos exemplos nos quais nós aplicamos o Magic E. Percebam que em todas essas palavras à esquerda nós temos o E à direita em relação a uma vogal inicial. Por exemplo, na palavra cape nós temos o A à esquerda em relação ao E. Então, o que acontece? Esse E faz com que esse A tenha uma pronúncia do A dentro do abecedário. O A dentro do abecedário ele é pronunciado como EI. É por isso que nós lemos como cape, cape, e não cap, cape. Agora, à direita nós temos um exemplo no qual nós não temos o E. É por isso que nós lemos essa palavra como cap e não cape. Percebam que ali não temos o E na palavra. Se tivéssemos o E, ia se ler como cape. Vejamos outros exemplos. Temos a palavra Peter. Peter ou Pita. O que acontece nessa palavra? Temos o E, temos um E depois de um outro E. Então, por conta disso, esse E perto do P, esse E que está à esquerda, ele tem um som de I. O que acontece? O E dentro do abecedário, ele é pronunciado como I. É por isso que lê-se Peter ou Pita. E à direita nós temos um exemplo no qual nós só temos um E. E porque nós só temos um E, esse E é pronunciado com o som de uma vogal curta. Ou seja, não tem o mesmo som não tem o mesmo som do E dentro do abecedário. Por isso que nós pronunciamos pet, pet e não pit. Vejamos um outro exemplo. Temos a palavra site, site. O que acontece? Nós temos ali o E depois da vogal I. O que acontece com o I? Por causa da vogal E, depois do I, o I é pronunciado com o som com o mesmo som que nós temos no abecedário. O I no abecedário é pronunciado como I. É por isso que nós pronunciamos a palavra como site e não sit. Vejamos o exemplo à direita agora, onde não temos o E. Porque não temos o E, o que acontece? A vogal é pronunciada com um som curto. Por isso que nós pronunciamos sit, sit e não site. Agora vejamos um exemplo à esquerda. Percebam aqui que depois da vogal O, à direita nós temos a vogal E. Então, por conta disso, o O é pronunciado com o som que nós temos dentro do abecedário. É por isso que nós pronunciamos essa palavra como cope, cope. À direita nós temos um exemplo no qual nós não temos a vogal E. Então, por conta disso, nós pronunciamos essa palavra como cap e não cope. Vejamos um outro exemplo. Abaixo nós temos uma palavra e nessa palavra temos a vogal U e à direita nós temos a vogal E. Então, por causa dessa vogal E, o U é pronunciado como ele é pronunciado dentro do abecedário. Ou seja, dentro do abecedário ele é pronunciado como U. É por isso que a palavra lê-se como cute, cute, cute. E à esquerda temos um exemplo, quer dizer, à direita nós temos um exemplo onde nós não temos o E depois da vogal U. Então, por conta disso, o U vai ter o som de vogal curto, que vai ser cat, cat, e não cute. Perceba que em todos esses exemplos, nos exemplos à esquerda, quis dizer, nós não pronunciamos o E,
que está à direita. Esse E que está marcado a vermelho. Nós não pronunciamos porque é regra. Então é bom sempre ter atenção a isso. Agora nós vamos falar de algumas exceções de palavras nas quais nós não aplicamos o Magic E. Geralmente, quando nós temos dupla consoante, nós não aplicamos o Magic E. Por exemplo, na palavra Apple ou Apple, o que acontece é que nós temos dupla consoante P. Então, essa dupla consoante P anula o Magic E. Perceba que depois da vogal A, nós temos a vogal E. Então, se nós não tivéssemos a dupla consoante, nós iríamos ler essa palavra como Apple ou Apple. Mas o que acontece? Por causa dessa dupla consoante, nós lemos como Apple ou Apple. Para além dessas exceções, nós temos palavras famosas como have. Perceba que nós, depois da vogal A, nós temos a vogal E, mas a regra Magic E não se aplica, por isso que pronunciamos have e não have. Temos também a palavra give, temos a palavra sure ou sure. Então é tudo por hoje. Espero que tenham gostado da aula. E eu encorajo a todos que gravem alguns áudios com a pronúncia de algumas palavras nas quais nós aplicamos o Magic E. Isso irá ajudar bastante a consolidar essa matéria nas nossas mentes. Então, é tudo.